Ei, Gladys, agora uma pergunta rapidinho aqui. Esse negócio de tipo assim, de pegar, que tu disse que tu vai fazer lá nas numerologia, como é que fala? Sim, sim. Tipo assim, por Védica, exemplo, vamos dizer assim que eu vou cabalista. fazer aqui, eu quero que você faça aqui só a parada da interpretação do nome, por exemplo. Isso tem alguma relação com adivinhação, com Não, não tem. ocultismo? Sim, sim. Boa pergunta sua. Não tem adivinhação, porque lembre que Não. é um padrão e um ciclo. Aí você tem que entender por que você nasceu naquela família, quais são os ciclos que você tem que corrigir, qual foi sua vida passada, o que você fez de ruim. Aí entra outra questão que eu falei para que eu ia falar na mentoria, que ele perguntou bem assim, como é que você usa a metodologia da sua mentoria. Aí eu falo também sobre a questão do tipo, você tem que fazer ressignificar e quebrar o padrão que a gente chama tipo os seus contratos kármicos que você fez com vidas antepassadas, né, pô? Com sua vida hereditária, que é sua família, né? Que às vezes se você, por exemplo, se seu pai fez, seu tataravô fez alguma coisa lá sobre dinheiro, aí disse, tanto a Bíblia fala, você vê que a Bíblia já fala sobre isso também. Só que é tudo codificado. É tipo assim, até a quinta geração eu abençoo e amaldiçoo. Só que a maldição é um todo, né, pô? Aí quem vai quebrar esse ciclo? Por isso que aí entra e nasce os rebeldes. Tá entendendo que o rebelde ele é determinado pelo dia, ano que você Será que eu sou nasceu. E o rebelde? nome que é o Será que que eu sou rebelde sussurrou porque... no seu pai e na sua mãe para definir qual seria seu nome. Então você Será também que... tem um ciclo com isso também para viver, Ei, né? será que eu sou rebelde? Porque, assim, meu pai, na vontade do meu pai, ele queria que eu tivesse no escritório dele, que meu pai é contador, né? Sim. Ele queria que eu trabalhasse com ele no escritório dele, que ajudasse ele ali, que tivesse perto, entendeu, dele e tal. Só que eu já saí da minha cidade já estou em outra cidade, a 300 e tantos quilômetros, entendeu? Porque eu coloquei isso na minha cabeça, que eu tinha que sair de perto dos meus pais e fui, entendeu? Para me crescer. Aí, será que eu sou rebelde? Porque... E até hoje... um pouquinho, é um pouquinho. É tipo, você não está satisfeito a viver a vida que você vivia. E aí eu quero você tem fazer que entender que tem que diferente quebrar do o que ciclo, eu quero fazer diferente do que meu pai fez, dos erros que eu sei que ele cometeu, das escolhas, Sim, né? sim, Entendeu? sim. Das limitações. Gladys, tu acha que, por exemplo, eu sou Júnior, né? Porque meu pai é Sidônio, né? Tu acha que eu teria que mudar meu nome, por exemplo? Não precisa disso, não, né? Não. Então você tem que. Quando você faz a numerologia, pô, tem a questão de como você quer apresentar sua profissão. Entendeu? Eu sou Aí sua professor de profissão inglês. é aquilo que você quer pela energia de troca do dinheiro. Aí como é que eu vou te chamar? Então, Sidônio, eu tenho que trazer, por exemplo, eu tenho que fazer a numerologia para ver que Sidônio qual a energia que ela está emanando, entendeu? Aí entra as profissões que está enquadrada com Sidônio. Aí Sidônio, o que é que ele é? Aí é comunicador. Aí se você está no podcast, você tem mais chance de ser assertividade do dinheiro, é isso que estou dizendo. Jornalista. Aí, por isso estou dizendo, essa questão. Aí o Júnior, às vezes, talvez possa ser que atrapalhe você, já que você não quer viver um pouco do que seu pai... Não, mas isso aí eu não vivo, não. Aí é como se fosse então, eu particularmente mini dele, né? Aí você diz bem assim, Gladys, eu vou mudar de nome agora. Não. Faz pelo menos como você vai se apresentar em redes sociais, em onde vai ter seu posicionamento de profissão pela energia troca do dinheiro. Aí eu faria assim pra galera me conhecer como aquele nome. Entendeu? Por exemplo, hoje na gastronomia a galera me chama de Augusto, me chama de Gladson. Se você perguntar quem é Gladson, quem é Gladson na gastronomia aqui em Sergipe, você não vai achar. Mas você não vai encontrar. Agora, aí Augusto, chefe Augusto, na gastronomia. Aí o cara, chefe Augusto é muito conhecido, o cara é bom, mas eu sempre já entendia isso, porque uma vez eu queria mais na frente mudar meu nome, e aí eu não queria que associasse meu nome com aquela profissão antiga, onde eu já entendi que eu tinha que ressignificar ela para me tornar outra pessoa. Aí, por isso, aí Gladys, a galera sabe, mentor, estrategista, mentor, estrategista e empresário. Aí Augusto é o cara que é o chefe de cozinha. E Gladys? Cara, eu falei muita coisa, mas vocês conseguiram entender tudo que eu falei? Falei sim, pô, sim. Entendi. Notando aqui, tem um negócio aqui. Agora deixa eu te perguntar. Vamos se dizer bem assim, ó. O cara foi e o cara estudou essas paradas tudo. E aí o cara pegou e alcançou status e fama e dinheiro. E aí, tipo assim, só que o cara não crê em Jesus, mano. Onde é que entra Jesus nessa história, tá entendendo? Então, velho, aí vou falar pra você uma coisa que aconteceu comigo, velho. Eu fui da igreja a vida toda, né?
Sim. Eu acho que eu não sei nem não sei se Rafael falou isso para você, não sei se ele... Porque uma parte que me fez desvincular da igreja foi a questão de não acreditar em Jesus. Tu não acredita em Jesus, no caso? Não, eu vou chegar lá, repare só. Mas uma parte que me fez eu sair da igreja. Eu nunca falei isso, assim, em rede nacional, em lugar nenhum. Só para amigos particulares, né? E aí o que acontece? Aí eu fui estudar sobre dinheiro. Lembro que eu falei para vocês que eu viajei o Brasil todo, eu queria entender porque as pessoas estavam vivendo prosperidade e eu não. E ali passei 30 dias viajando e foi quando eu voltei, tipo assim, eu tenho que voltar àquela vida anterior de estar 5 horas da manhã, acordando cedo, cozinhando, servindo alguém e tal, e vendendo sempre minhas férias, que eu nunca tinha vendido, vendi nesses dias, que era para cozinhar em um evento, aí em São Paulo. E aí o que acontece? Eu peguei e quando eu voltei, aí eu digo, vou tentar fazer uma análise da minha vida. E aí você fazer uma análise da sua vida, aí você vai estudar sobre dinheiro. Quando você estuda sobre dinheiro, você vai estudar. O primeiro livro que eu peguei para ler foi sobre finanças, foi O Segredo da Mente Milionária. E aí ele falava das crenças limitantes e tal, aí da autossabotagem, e ele fala também, assim, quando a Bíblia fala sobre amassar um camelo, passar pelo buraco de uma agulha, que o rico entra dentro dos céus. O que acontece com você quando você coloca aí as igrejas que não sabem, não estou criticando as igrejas, né? As igrejas que não sabem pregar isso de uma forma sábia, explicando o contexto. Aí quando você pega em dinheiro, você se sabota. Aí quando eu me deparei com esse conflito, tipo, eu passei minha vida toda na igreja, fui quase pastor, bababá, e o cara dizia bem assim, quer amassar com um camelo, passar porque um camelo entrar no reino do céu, porque um rico, então eu não vou acumular dinheiro, porque o rico não entra nos céus. E eu quero entrar no céu, então o que acontece comigo? Eu me saboto. E aí começou a ter um conflito comigo, pô, dessas questões, assim. Aí outra coisa também, não acumule dinheiro. Aí tem a questão do camelo. Aí tem um monte de outras fases que Jesus falava, né? Uhum. E aí você vai... Mano, só para dar um aspas aqui, só para abrir um parênteses. Sim. Essa questão bem do camelo, ela tem todo um contexto cultural, né? Porque Sim. Essa passagem, quando ele se refere à passagem do camelo, tem um lugar físico lá em Israel. Sim. Não sei se você sabe disso, que tem a passagem da pessoa se abaixar e tal, tem todo esse contexto, entendeu? Só que aí as pessoas não sabem disso. Isso. E aí você vai, mas foi assim, foi um ponto que me fez eu me perder, né? Que fez me perder e ao mesmo tempo me encontrar. E aí eu fui, aí saí da igreja, pedi para sair da igreja, e olha que eu era tipo como quase pastor, né? Pô, já tinha contribuído na abertura de umas 4 igrejas, já tinha feito, eu era o cara assim, de pegar o microfone e pregar na rua, aceite Jesus, tá na rua, pô, evangelista. E sempre fui um cara muito acolhedor também, então muitas pessoas foram batizadas por minha influência. E aí depois eu me encontrei nesse conflito, e agora? E aí depois alguns amigos meus, porque era da igreja, saíram da igreja para ir para o judaísmo, né? Que era aqueles que não aceitavam lá. E aí me perdi nesse período, fiquei até me encontrar, depois comecei a falar com as pessoas, aí depois começou a doer, porque isso é uma questão que dói muito, né? Até nas pessoas que recebem a informação que você não acredita em Jesus. E aí eu digo, caramba, velho, eu me deparei meio que uma depressão, entrei numa depressão de quase... Também eu sou muito rápido, passei a ressignificar, passei acho que uns 4 dias. Mas, assim, um conflito, porque todo meu dinheiro, talento, tudo, minha vida todinha foi dedicada à igreja, cara. Meu CD, meu projeto de vida, pô. Então, eu entrei num conflito. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, aí você vai começar a estudar dinheiro. Aí você vai começar a estudar dinheiro, comportamento, investimento, pá. Aí você vai chegar que dinheiro na verdade, é algo espiritual. Prosperidade, dinheiro é algo espiritual. É uma energia, né? É uma energia, isso. E quando você vai mais com profundidade, aí você vai entender o seguinte, que... Aí você vai estudar todas as culturas do mundo. Aqui foda agora eu vou te falar. Todas as culturas do mundo, você vai ver que existiu alguém parecido com Jesus. Que se tornaram os líderes dessas pessoas. Aí agora vamos lá, eu não sei se eu falei para vocês logo no início, tipo assim, que nossa mente não consegue pensar nada fora daquilo que você nunca viu, lembre que é o cérebro, né? Seu cérebro, se ele nunca conseguir ver um animal que você nunca, você imaginar um animal que você nunca viu, você não vai conseguir lembrar, você não vai ter ponto de conexão no seu cérebro. Aí o que acontece? Veja, a humanidade, foi necessário vir, para a humanidade foi necessário vir alguém que a gente tivesse como base, pô, de exemplo, cara. Até você chegar nesse ponto, você vai se perder um bocadão, velho.
nas religiões, por isso que eu fui estudar muito, entendo praticamente de muitas religiões que existem, até você me encontrar. Aí você vai entender esse ponto, que foi necessário existir alguém, pô. Aí eu peguei, você entra no Concílio de Nicéia, que você vai ver que o Império Romano adotou Cristo para poder manipular o Império Romano não cair, né? E aí manipular as pessoas, criando seus sistemas, que foi através de Alexandre Grande, que se declarou cristão. E aí depois só que depois você vai estudar a vida de Cristo, que tudo que está ali na Bíblia, até você entender, olha, veja bem, viu? Até você entender que na verdade, Cristo é um estado de espírito, na minha mente, no meu conhecimento.